O programa está oficialmente aberto hoje, dia 15 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar este domingão. Sim, é um domingão quente, bem quente. Por isso, vamos aproveitar para tomar uma geladinha. Isso, as geladeiras do Naldo estão repletas delas. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos indo para o nosso segundo programa sobre o Carnaval. E, como é de praxe no Cuesta, muita polêmica no ar. Muita gente falando isso, falando aquilo. Eu quero deixar uma coisa clara. Como eu estou falando desde o começo, eu digo sempre, não estou aqui fazendo juízo de valor. Não me interessa o regimento interno da Igreja Católica. Nós estamos tratando de algo que à época seria tido como uma teoria da conspiração. Contudo, a documentação do Tribunal da Santa Inquisição mostra que não. Mas tem muita gente falando que a igreja faz isso de errado, aquilo. Vamos estabelecer uma coisa, gente. Mas não fala daquilo que você não sabe. A Igreja Católica ela foi fundada oficialmente em 313, com o Édito de Milão, que ele foi promulgado por Constantino, o imperador romano do Ocidente, e por Licínio, o imperador romano do Oriente. Correu um cisma, não vamos tratar disso agora, mas vamos entender o seguinte, que nós estamos em 2026, essa igreja ela foi fundada em 313, portanto ela tem 1713 anos. 1713 anos. Quantos negócios você conhece que duram mais de um ano? Consegue resistir a um ano e meio assim? Você mesmo quis ter um bar, uma confecção, sei lá, uma empresa, sabe-se lá do que, e não consegue. Que é muito difícil. Se ela tem 1713 anos, é de se supor. É de supor não, é fato comprovado de que quem geriu a igreja tomou mais decisões corretas do que incorretas. Então não cabe gente, principalmente que não é da religião, ficar criticando. Quem é, tudo bem. Quem é, tudo bem. Porque você vê, ela está aqui há 1713 anos e vai durar muito mais. Eu vou morrer, você que está me vendo vai morrer. E nosso tempo vai passar e a igreja perdurará.
Ah, mas mesmo assim você acha que tem algo que é errado? Então faz o seguinte, vai lá, se converte ao catolicismo, se inscreve, faz um seminário, se torna padre, bispo, cardeal, papa, e aí sim você vem com as suas teorias e tenta levar para a gerência da Igreja Católica suas teorias e modificar alguma coisa lá. Do contrário, meu, não enche o saco. Não seja um palpiteiro. A pior coisa que tem nessa vida é um palpiteiro. Mas vamos lá tratar do nosso tema, que é algo que nós estamos tratando, que é uma curiosidade. Hoje vou dar sequência a um relato do livro Modas Proibidas, Luxos Invisíveis dos Primeiros Conventos Venezianos, da parte em que sua autora Isabella Campanol diz que a irmã Laura Querini, acusada de ter trazido homens para o convento de Santa Zacaria, afirmou sua inocência declarando que as freiras costumavam se vestir tanto de homens quanto de mulheres e andar pelo convento à noite. Como eu disse ao término do programa de ontem, que não acontecia a partir daí. Mas vamos avançar no texto. Em junho de 2002, no Guardian, publicado foi o artigo de autoria de Lissa Giardini, alcunhado de Dentro dessas Paredes, lendo-se que a irmã Laura Querini foi confinada pela família no convento de San Zacaria desde os 6 anos. Eu falei ontem. Essas famílias, são as grandes famílias ricas de Veneza, elas sempre escolhiam um filho para ser padre e uma filha para ser freira. Claro, era um patriarcado, tinham vários filhos e se escolhia um deles para seguir essa profissão. Aos 40 anos, a irmã Laura, aos 40 anos se apaixonou por um homem da família Foscarini, 20 anos mais novo, que havia participado de festas ocasionais no salão do convento. Você imagina, o cara de ser bonitão, ela uma mulher quarentona, mulher na idade da loba, assim, o cara ficou louco, ela também, como eu falei, não tinha vocação para coisa, e a paixão está no ar, love's in the air, o amor está no ar. Todavia, ela e outra freira trabalharam por mais de um mês com um pé de cabra para criar um buraco na parede externa do convento que levava a um pequeno depósito no porão. Então a irmã Laura testemunhou em seu julgamento no Tribunal da Santa Inquisição que 2 homens vieram em um barco e colocaram uma tábua atravessada, fizeram uma ponte. Desobstruímos o buraco, eles entraram e ficaram por 2 horas enquanto copulavam conosco. Sim, esse foi o relato da cuja. Ou seja, elas abriram o buraco e abriram a brecha mesmo para os caras, hein? Abriram em todos os sentidos. Os caras ficaram 2 horas lá numa orgia com as duas. Tinha paixão, mas estavam os dois lá, as 2 freiras, eu acho que rolou um negócio interessante ali. Algo de interessante aconteceu. Ademais, ao tornarem-se cada vez mais ousados em suas façanhas, eles foram eventualmente descobertos e condenados ao exílio perpétuo. Sim, eles foram expulsos de Veneza para não ter mais encontros com as irmãs. As freiras foram para outros conventos, foram banidas de San Zacaria e eles banidos de Veneza. E aqui é interessante que tinha um programa que chamava O Índice da Maldade, que era do Dr. Stone, e ele falava que o bandido ele nunca é pego no primeiro crime. É sempre pego no segundo, no terceiro, por quê? Porque ele se descuida. O ethos vai o tornando desleixado. E o que aconteceu para esses caras terem sido pegos? Eles que suponho que era de noite, eles iam remando até o convento, as irmãs abriam a primeira brecha, né? Eles entravam para abrir as outras brechas na sequência. Os caras foram cantando, foram lá com os trovadores, sei lá o que aconteceu, mas eles foram pegos e tocados de Veneza. Então, pra vocês verem como havia as mulheres e os homens eram punidos. Ok? De volta ao texto da senhora Campanol, a liberdade experimentada pelas freiras ao usar essas modas seculares e masculinas era potencialmente
devastadora para a ordem moral de seus conventos. Ao se vestirem com roupas proibidas, as freiras podiam se imaginar escapando de sua existência confinada e expressando seus sentimentos reprimidos. Aquele ponto também, a questão aqui é a seguinte, de novo reforçando, nem como a mulher era escolhida pela família para ser levada ao convento, muitas vezes ela não tinha vocação, ela não conseguia reprimir o desejo. Claro, em função disso, o que a direção da igreja falou, vamos dar uma liberdade para quê? Para extravasar um pouco da coisa. Só que às vezes a coisa extravasava demais, como no caso da irmã Laura e sua amiga, que falei, abriram todas as brechas para a rapaziada. Você imagina uma mulher de 40 anos, virgem, sem vocação, sedenta, se apaixonou pelo cara, o cara com testosterona saindo pelas orelhas. A mulher ficou doida. Mas vamos entender a coisa com um pouco mais de profundidade agora, gente. No vídeo alcunhado de Jordan Peterson, Você é Sexualmente Reprimido, do canal Man of All Creation do YouTube, Jordan Peterson disse que parte do que constitui a ética, digamos, antes de mais nada, vamos começar pensando em ética. Nota, segundo o dicionário Aurélio, a ética, no âmbito da filosofia, analisa as razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, especialmente as que estão na base de quaisquer regras, preconceitos ou normas sociais. Regras, preconceitos ou normas sociais é aquilo que trata, aquilo que se chama de convenção social. A convenção social é uma regra, digamos, não estabelecida, não escrita no papel. E aí, a relação que a pessoa tem com essa regra é o que se chama ética. Aí a pessoa pode ser antiética ou não. Mas vamos estabelecer o que é antiético, antes de mais nada. Mais para frente eu vou tratar de um ponto que a ética, muitas vezes, ela atrapalha a vida em certa medida. A ética, ela tem que ser... você tem que ignorar a ética em algum momento, e vocês vão entender isso mais para frente. Mas vamos tratar da antiética. O que é antiética? É a instrumentalização da ética para um fim totalmente oposto a ela. Nos anos 1990, nós tivemos aqui no São Paulo o Maníaco do Parque. Quem é daquela época lembra claramente da história. Quem não é, procura aí. Você vai achar fácil a história desse cidadão. Ele ficava aqui no Parque do Ibirapuera, é chamado de Chico Estrela, era o apelido dele, porque ele andava de patins, ele ficava fazendo manobra, e ele chegava nas moças e as seduzia com a conversa de que ele era de uma agência de modelos, que ele precisaria bater fotos delas com poucas roupas, e eles precisariam ir num lugar mais reservado. E ele as levava ao Parque do Estado. Aquele Parque do Estado é um breu do satanás, aquilo é um inferno. E as moças iam com ele, as convenciam. Ele pegava, ele atingia o ponto fraco delas e as levava para o matadouro. E aí, o que aconteceu? Aí um ladrão, você sabe quem que é, um vagabundo filha da puta, que hoje foi colocado pelo Supremo Tribunal do Crime na presidência da República desse país, um sociopata, esse é um sociopata da pior espécie, um sujeito desprezível. O que ele fez? Ele, para atacar o presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, outro vagabundo também, que depois se juntou com esse sociopata, você vê que... Diga-me com quem andas que eu te direi quem é essa. Ele falou que as moças entraram lá em função do mau governo desse outro aí. Porque elas estariam desempregadas, elas estariam precisando de dinheiro e a situação ruim do país as levou pro matadouro do Maníaco do Parque. Ou seja, você é um vagabundo, um filho da puta, um ordinário.
cara instrumentalizou a morte dessas pessoas para atacar o outro. Um vagabundo, não respeitou o luto das famílias. As moças perderam a vida, o cara não tem decência. Eu não espero decência de um vagabundo desse. Esse é um sociopata, sociopata age assim. Ele, para atingir o fim que ele quer, ele passa por cima de qualquer coisa. Isso daí é antiético. Por quê? Porque ele instrumentaliza algo que se tornou convencional pelo ethos das pessoas. Mas vamos dar sequência na coisa e conversaremos mais. De volta à explanação do Sr. Peterson, então, qual o objetivo de conduzir sua vida eticamente? A resposta não é seguir regras à risca. Atenção, não confundam isso aqui com ser antiético, com a atitude de um filho da puta desse. Não, a resposta é equilibrar sua vida para que ela seja o mais produtiva e significativa possível. Por quê? Seria produtivo e significativo para você, com sorte, mas também para as pessoas ao seu redor, o que seria melhor ainda, para você agora, na próxima semana e no futuro. Ó, o que é bom para você agora, na próxima semana, no futuro. É uma variação do ditado moral do filósofo Immanuel Kant, que era: haja de tal forma que sua ação se torne um princípio moral universal. Embora eu ache que possa ser melhor formulado se considerar o tempo e as pessoas. Portanto, quando você pensa em uma ética relacionada a qualquer motivação fundamental, como sexualidade, você precisa pensar nisso no contexto do resto de sua vida. A questão é, quem está no controle? Essa é a questão. É você ou a sexualidade que está no controle? Ponto. Essa é a questão. Você é um homem ou um animal? Você é uma mulher ou é um animal? A sexualidade é natural. É o impulso reprodutivo nosso nos fazendo agir. Contudo, nós devemos nos controlar. Controlado como? Pensando no futuro. É aquilo que o Jordan Peterson falou. O que é bom para você, é algo que é bom para você hoje, amanhã e mais para frente. Por isso que eu falo sempre de pensar a longo prazo, 40 anos. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos aqui só para ilustrar a coisa. Imagina que você tem um amigo e ele tem uma irmã. Essa irmã é muito bonita, você está afim dela e coisa e tal. A convenção social, isso nasce do 10º mandamento, não cobiçará a mulher do próximo, não cobiçar o que é do próximo. Ou seja, a convenção social reza, o que reza a convenção social? Para que você não mexa com a mulher do próximo. A irmã dele é uma mulher da família dele, pertence à casa dele, é uma mulher pertencente a ele, não como uma esposa, mas como um membro da família dele, é a mulher do próximo. Você não deve mexer com ela. Mas, e aí vem a questão, você tem que ultrapassar essa linha para poder ter essa mulher para você. Pode até romper a amizade, o seu amigo não pode se ofender, não querer tê-lo mais como amigo, achar que você abusou da amizade, mas pense daqui a 40 anos. O cara pode não ser mais seu amigo, mas ele será seu parente. Não é? Então você tem que passar essa convenção social, passar um pouco, não instrumentalizada como fez aquele filho da puta, mas ultrapassar essa questão social, essa convenção social, essa regra não estabelecida, essa regra imaterial, não sei como classificar, mas é uma regra que não está na lei, uma regra que surgiu organicamente para você poder ter essa felicidade junto com essa pessoa. Claro que precisa ter um semancol, porque no caso você vê a irmã Laura, ali foi demais. Não teria problema nenhum até ela ter sexo, ter uma vida sexual com aquele moço, mas o negócio passou do limite. E eu vou dar um outro exemplo. Eu tinha um amigo meu, ex-amigo, graças a Deus, e ele me apresentou uma amiga dele. E eu me interessei pela moça, e eu fui atrás dela e namorei com ela muitos anos. E ele ficou ofendido, ofendidinho, com ciúme. Não sei se ele era afim dela, realmente não sei.
Ele me dizia ter outra pessoa em vista, nunca falou dela. Eu conhecia até outra pessoa que ele estava querendo se relacionar, tudo. Mas ficou ciumado. Aí eu peguei e meti o pé na bunda dele e falei, pô, vou abrir mão de uma mulher por causa do idiota desse. É aquela questão a longo prazo. Eu pensei que estaria com ela a longo prazo, acabou depois não indo para frente, mas essa é uma amizade também que não valeria a pena a longo prazo, porque o cara é um idiota. Até veio um outro amigo nosso aí, veio conversar, falou, pô, eu acho que ele tá afim dela, mas pô, ele nunca falou nada. Por que nunca se aproximou dela, já que estava afim? Ou seja, ele criou um amor platônico pela pessoa. Eu falei, daqui a pouco ele vai ter um quê? Um harém platônico? Não, cara, você vê que se o cara não dá o passo adiante, se ele não avança o sinal um pouco, ele não sai do zero, gente. Por isso que falou, você não pode se prender à regra totalmente. Regras foram feitas para serem quebradas no momento em que ela se torna um empecilho para a vida. Quebradas, que eu digo, de uma forma produtiva, como disse Jordan Peterson. Vou repetir para ele aqui, ó. Você tem que equilibrar a sua vida para que ela seja o mais produtiva e significativa possível. Ok? Produtivo e significativo é algo que, a longo prazo, vai sobreviver ao tempo. Lembra-se do que eu falei no começo da Igreja Católica tem 1713 anos? Ou seja, essa ação sua vai sobreviver ao tempo? Será que ela sobrevive ao tempo? Será que ela dura 40 anos? Então é isso que tem que ser analisado nesse ponto. E aí, se a gente pensar, por exemplo, vamos fazer uma análise um pouquinho daquilo que eu vou quebrar um pouquinho minha regra aqui. Vamos fazer um pouquinho de juízo de valor. Será que esse espaço de libertinagem que a liderança da Igreja Católica concedeu às freiras não foi benéfico? Que embora, tudo bem, tenha ocorrido casos extremos como o da irmã Laura, a igreja está aí até hoje. A igreja de Veneza, eu acredito que isso ocorreu em outros locais, está aí até hoje. Ou seja, é de se pensar. 1713 anos, ninguém chega a uma longevidade dessa por acaso. Ou seja, será que não foi uma decisão certa, no momento certo? Há de se pensar. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é o que eu mais gosto, a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Lá estão os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, aqui a Máquina da Verdade, ó, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, porque nesse livro aqui, a molecada está avançando um pouquinho no sinal, porque a molecada tem dificuldade, isso é do amadurecimento, alguns são mais saidinhos, conseguem chegar nas meninas, tá? Outros ficam lá meio travado, tudo. Mas é necessário tomar essa coragem, é um ato de coragem, não só para o homem, como para a mulher também. Muitas vezes a mulher tá vendo que o cara tá meio ali, pô, dá uma colher de chá pro cara, né, meu? Você vê, especialmente hoje, que eles estão querendo criminalizar a masculinidade. Hoje, se você olhar para uma mulher, o homem pode ser denunciado por assédio sexual, pode ser considerado assédio sexual. Não sei como é que as pessoas estão fazendo para se relacionar. Outro dia eu estava num bar, estava uma moça lá, achei bonita, ela olhou, joguei um olhar, aí eu fiquei na dúvida se eu fazia assim, fiquei na dúvida, que a mulher é uma sociopata, aí chama a polícia, tá me assediando, sabe? Então a mulherada vai precisar tomar iniciativa agora, porque ser homem tá difícil, cara. Estão querendo criminalizar a masculinidade. E por falar de sobrancelha, tem aquela história do cara, né, sabe? O
cara chegou do interior aqui, o primo dele o levou pra uma balada, e o cara falou, quem que é o cara aqui que faz sucesso com a mulherada? Ele falou, aquele cara ali que tá encostado na parede lá, tomando uma cerveja, aquele cara lá, ele lambe, ele tem o hábito de lamber as sobrancelhas, e passa a língua nas sobrancelhas. Bem, na sequência tem o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester. Eu já falei, também é um livro interessantíssimo. A história do anão, que é ator pornô, isso é para os adultos. E o sonho do anão era ser padre. Vejam por quê. Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao Apoia-se. Meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer as suas doações. Ó, gente, estamos quase colocando a mão na Nikon P1000. Falta pouco. O PayPal para os acólitos do estrangeiro. O link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. E para você, como eu, abomina carnaval, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop com letras de Mateus. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. O link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E na Aldous Bar, o ponto de encontro dos acólitos, o endereço dele. E atenção, próximo evento, Denilson, todos os carros, Denilson, Carnaval de 2026, freiras fornicadoras, visitantes lascivos. Amanhã, dia 16 de fevereiro de 2026, às 6 horas da manhã. Amanhã, dia 16 de fevereiro de 2026, às 6 horas da manhã, Carnaval de 2026. Freiras fornicadoras, visitantes lascivos. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!